Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao primeiro Festival de Circo Contemporâneo, o FECICO, 100% online e 100% gratuito. É um projeto realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc e com o apoio da DIM Malabares, do canal Malabarize-se, do projeto Pequenices Arte e Educação e do Estúdio Amplo Arte, Corpo e Movimento. O Festival de Circo começou hoje, oficialmente, ao 12h30, com a live A Contemporaneidade do Circo no Brasil, com o convidado Vinícius Dalmas, no nosso perfil do Instagram. Eu sou a Ana Carolina Klatsevich, produtora do Eixo de Reflexão e Formação do FECICO, mas também sou professora e artista. Hoje eu vou mediar a fala, então, da nossa primeira palestrante, Mima Ponce, com vocês aí do público que estão assistindo. Então, durante a fala da Mima, quando vocês quiserem mandar perguntas, comentários, já pode ir colocando no chat, que ao final eu vou passar as perguntas para ela. Essa é a nossa segunda ação do festival, mas nossa primeira palestra, que é sobre dramaturgia circenses, desafios da contemporaneidade com a Mima Ponce. Eu vou apresentar, então, a nossa palestrante, né? A Mima é atriz, trapezista, professora e atualmente doutoranda no programa de pós-graduação de artes cênicas da URGS, desenvolvendo uma tese sobre a construção da dramaturgia circense na obra de Perrault Bidon, no contexto brasileiro. A Mima também é graduada em interpretação teatral pela URGS. Ela teve seu primeiro contato com as artes do circo durante um curso de reciclagem na Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro. Já integrou o grupo teatral Falos Estercos, morou na França, onde concluiu o mestrado em artes da cena e do espetáculo na Universidade Paris 8, com uma pesquisa que também era sobre as questões da evolução estética do circo clássico ao contemporâneo, e já foi da diretoria do circo do SATED, já foi coordenadora geral do primeiro Festival de Circo de Porto Alegre, e ainda, para fechar esse belíssimo currículo, é professora titular da disciplina de Fundamentos do Circo do curso superior de Tecnologia em Produção de Espetáculos da FATO. Tenham todos uma ótima palestra. Está tudo contigo, Mima, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, o convite para participar do FECICO. É uma grande alegria estar aqui para falar sobre essa questão da dramaturgia circense e agradecer muito em especial o Gabriel Martins, a Ana, que está aqui com a gente, o pessoal que está aí na produção, atrás, né, das câmeras, que está realizando esse evento agora ao ar, né, o Guilherme, o Arthur, a Ana, a Gabriele, estou sendo muito bem recebida, uma equipe muito bacana mesmo, muito obrigada, é um grande prazer. Agradecer também a todos que estão aqui ouvindo, né, participando e, enfim, acompanhando esse festival que está trazendo bastante coisa muito interessante mesmo. Bom, então, dramaturgia circenses, desafios da contemporaneidade. Bom, a questão da dramaturgia circense, já faz um tempo que eu venho me debruçando sobre esse assunto, a partir do momento em que eu trabalhei com o grupo Falos Estercos, né, como a Ana mencionou, que é um grupo de teatro que também trabalhava técnicas de circo, de escalada, de rapel e etc. Eu venho da formação no teatro, né? Entrei no DAD em 93, me formei em 2000. Então, eu comecei com o teatro e com o grupo Falos Estercos é que a gente teve essa primeira aproximação com o circo num curso de reciclagem na Escola Nacional de Circo, isso foi em 1999. Então, com essa experiência, começaram a me surgir vários questionamentos sobre como que a gente faz essa relação do teatro com o circo, como é possível fazer, se fala, né, na teatralização do espetáculo circense, né? Como que o circo ele evoluiu de uns anos para cá? São vários questionamentos, né, que vão estar
enfim, junto com essa discussão, que é a questão da dramaturgia circense contemporânea. Porque, se a gente for pensar também, essas relações entre o teatro e o circo, elas já ocorrem desde muito tempo, né? A gente vai ver nos espetáculos mais antigos as pantomimas, enfim, espetáculos de circo, né? Em que haviam pantomimas, né? Uma teatralização de eventos históricos, feitos históricos, enfim, o music hall também, teatro de variedades, né? Então sempre houve assim alguns diálogos entre o teatro e o circo. Então existem várias perspectivas de relações entre dramaturgia e circo. Se a gente for fazer uma pesquisa, um levantamento de estudos enfim, estudos, pesquisas sobre esse assunto, a gente vai fazer ali uma busca, né, para ver enfim, buscando materiais, né, pesquisas mais acadêmicas, assim, a gente vai. E se a gente procurar, por exemplo, vai ali no Google acadêmico, né, se tu vai fazer uma pesquisa sobre dramaturgia e sobre circo, tu vai te deparar com um apanhado de pesquisas sobre o circo-teatro. Né? E é legal que a gente fale um pouco sobre isso, porque existem muitas confusões, então, em relação a esses conceitos. O que é o circo-teatro, o que é uma dramaturgia circense, como que são essas perspectivas de relações entre dramaturgia e circo, o que é o circo novo, o que é o circo contemporâneo, tudo isso vai estar dentro dessa discussão da dramaturgia circense. Então, eu vou passar aqui, vou mostrar, abrir fazer uma apresentação aqui, abrir um slide para vocês. Aqui. Estão vendo bem aí? Ok, então, as perspectivas de relações entre dramaturgia e circo, né? A Daniele Pimenta, que é uma pesquisadora, sobretudo do circo-teatro, ela, num congresso da Abrace, em 2014, ela faz algumas considerações sobre como tratar de circo com os novos pesquisadores, né? Justamente porque há essa confusão enfim, das noções, das denominações, né, de circo-teatro, novo circo, circo contemporâneo. Então, ela vai falar sobre essas possibilidades dramatúrgicas no espetáculo circense, entre outras. Ela fala de mais duas, mas aqui é mais interessante que a gente fale sobre essas quatro que eu estou apresentando. A dramaturgia teatral do circo-teatro, a dramaturgia cômica dos palhaços, a dramaturgia de cada número e a dramaturgia do espetáculo como um todo. E aí, esse é o foco que a gente vai dar aqui. Mas é legal que a gente fale um pouco dessas outras dramaturgias aqui, para a gente entender bem sobre o que a gente está falando. Então, a dramaturgia do circo-teatro, você sabe, o circo-teatro ele foi um gênero, né, de circo que ele se deu início lá no início, enfim, ele se desenvolveu lá no início do século XX, né? E ele havia uma estrutura física muito específica, o circo-teatro, porque havia, ao mesmo tempo em que havia o picadeiro, havia um palco montado sob a lona. E os espetáculos de circo-teatro, eles se desenvolviam em dois momentos. No momento circo e no momento teatro. Então, a dramaturgia ela vai estar separada ali, mesmo que ela esteja dentro do edifício, né? Enfim, da lona, né? Mesmo que ele esteja sob a lona.
Então, no primeiro momento é o momento do circo, né, daquelas apresentações de variedades de números e tal, e no segundo momento era feita uma montagem de uma peça teatral, uma opereta, uma farsa, um melodrama, né? Então, essa é a dramaturgia do circo-teatro, certo? Aí eu vou lembrar da Hermínia Silva, né? Vocês já devem ter ouvido falar, a própria Daniele Pimenta, que desenvolve estudos sobre o circo-teatro, né? Toda, enfim, a história dessas famílias também de circo mais tradicional, né? Então, para que fique bem claro, né? O circo-teatro, então, é esse gênero bastante específico em que o espetáculo se divide em dois momentos. Em dois momentos, o circo e depois o teatro. Depois, a dramaturgia cômica do palhaço, né? São as entradas, as reprises, os combinados, né? Tem diálogos também, né? Uma dramaturgia, né? Com diálogo ou não, mas existe uma dramaturgia. O que é a técnica do palhaço? É uma técnica teatral, é uma técnica de cena, uma entrada de palhaço é uma cena que está acontecendo, existe ali um conflito, né? Existem as peripécias desses personagens que são palhaços, né? Que vão estar. Existe os obstáculos ou as peripécias, né? Para desenrolar esse drama, esse conflito, né? Que está sendo apresentado. Então, é a dramaturgia cômica do palhaço, né? A dramaturgia do número. A Daniele Pimenta, nesse congresso, ela fala sobre essa dramaturgia como uma sequência por ordem de dificuldade de um número que está sendo executado, né? A dificuldade da ação do número. Ela fala também do jogo entre os artistas da trupe, que pode desenvolver uma dramaturgia, a relação com a plateia, né? E ela fala também sobre a simulação do erro ou o fracasso para retomar com sucesso o número. Então, ela está falando daquele número assim mais tradicional de circo, né? Vamos supor, de malabares, em que o artista está lá fazendo o seu número e ele finge, né? Isso acontecia bastante mais no circo clássico, né? Ele finge que errou para, né, provocar a comoção da plateia, assim, errou, não, vai, tenta de novo. Às vezes erra na segunda, né? Enfim, para valorizar a dificuldade daquela técnica, né? Então, ela fala dessa dramaturgia. Os franceses, porém, os franceses, os teóricos, né, que estudam o circo, eles preferem usar a palavra dramatização do número, quando é esse o caso de um número cuja dificuldade está sendo relevada, né, salientada. Os franceses preferem dizer que é uma dramatização. Por quê? Porque não existe a integração da ficção ali. Não é uma dramaturgia de algo que está fora, né, mas que entra dentro daquela técnica, né? É a dificuldade da técnica em si, não é a gente não está colocando uma outra temática dentro, a gente não está trazendo enfim, a gente não está querendo, sabe, não está expressando algo além daquilo que está fazendo, né? Então, quando eu penso em dramaturgia do número, mas nesse sentido, quando tu tá dando um sentido outro para aquilo que tu está executando, né? Tu vai fazer uma alusão, tu vai fazer uma metáfora, né? Através da tua técnica, tu pode levar o público a imaginar outra coisa, imaginar sei lá, provocar alguma sensação, enfim, aí a gente pode pensar que é uma dramaturgia. Não sei se eu fui clara nisso, né? É uma diferença, é meio sutil, né? Tu dramatizar, né? Salientar a dificuldade do número e tu colocar uma dramaturgia no número quando tu coloca, né? Dá um sentido além para aquilo que tu está executando.
E, finalmente, a dramaturgia do espetáculo como um todo, que é o que a gente vai focar aqui na nossa conversa, é o que a gente vai discutir. Essa ideia sobre a construção de uma dramaturgia no espetáculo como um todo. Então, é um espetáculo, a gente vai pensar num espetáculo em que ele se elabora a partir dessa sucessão de números que estão interligados para dizer alguma coisa, para dar sentido ao todo. Então, são números que podem ser, normalmente são variados, né? Já que a gente está falando de circo, e circo essencialmente essa proposta de um tipo de espetáculo de várias coisas, de coisas diferentes e heterogêneas dentro de um mesmo espetáculo, né? Então, é uma dramaturgia que vai se construir em todo o desenrolar dessa escritura cênica. Olha, eu estou falando de escritura cênica agora, porque uma escritura cênica ela não é necessariamente uma dramaturgia, mas uma dramaturgia possui uma escritura cênica. Vamos ver se eu facilito o entendimento. Vamos pensar no circo clássico. Tá? O que é o circo clássico? Circo tradicional clássico. O circo tradicional clássico é um espetáculo de variedades de números, né, que trabalham com a proeza, com o risco, né, para provocar sensações de vislumbre, né, emoções mais fortes, mais puras. Né? Mas a gente sabe também que o espetáculo clássico ele possui uma escritura. Olha, porque tu não vai no circo clássico e tu não vai assistir o trapézio logo de cara. O trapézio vai vir em outro momento. Tu não vai no circo tradicional, clássico, e tu não vai ver o número de animais selvagens logo no início. Não, porque também depende da questão da montagem técnica dos aparelhos, mas também tem essa escritura que vai fazer com que o público passe por momentos, né, mais tranquilos, mais agitados, mais engraçados, ou, né, mais poéticos, né, que vai mexer muito com o imaginário, né, então tu vislumbra lá um trapezista, ele é quase um anjo, um super-herói, enfim, ele é um espetáculo aberto. Inclusive, Hugues Rottier, esse cara aqui desse livro, ele é um francês, ele é um semiólogo. Ele faz toda uma simbologia do que é um espetáculo clássico. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Então, esse espetáculo clássico, a gente às vezes fala, o circo clássico é sempre igual, é só apresentar, né, os números de dificuldade, de proeza. Não. É interessante o que ele fala também, porque esses personagens, entre aspas, do circo clássico, a gente sabe, é uma sucessão, um espetáculo de sucessão, mas tem uma pessoa que apresenta esses números, né? O mestre de cerimônias. Esse mestre de cerimônias, no circo mais clássico, tradicional, assim, né? Ele, durante um bom tempo, ele usava uma indumentária de militar. Por que militar? Porque você sabe que o circo, né, aquela configuração espacial, ela foi desenvolvida pelo Philip Astley, lá em 1780, 1770, por aí, que era um oficial da cavalaria, né, e que ele trabalhava com cavalos, né, oficial da cavalaria, e ele tinha um número de apresentação, um espetáculo equestre. E aí ele resolveu abrir esse espaço, esse anfiteatro, para apresentações equestres. Né? Com o tempo, ele se deu conta que precisava incrementar aquele espetáculo. Então, ele começa a trazer para dentro do espetáculo dele os saltimbancos, artistas de rua, acróbatas, né, os aramistas, tudo. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque, então, esse apresentador, ele
o apresentador, esse mestre de cerimônias, ele, a princípio, ele vai usar essa roupa que remete a Philip Astley, que era o dono do circo, o patrão do circo, né? Naquela imagem bem, né, de tradição, né? O dono do circo, que é o apresentador, que é o homem que faz as contas ali também, né? Que é o pai daquela família também. E também, durante um bom tempo, na França, esse mestre de cerimônias, ele se chama Monsieur Loyal. Loyal, que vem da palavra loi. Loi significa lei. Claro, ele é um militar. Então, existe toda uma simbologia desse personagem. Ele é um narrador, ele vai dizer, ele vai apresentar o que o público vai assistir. Esse cara, então, é o cara que impõe a ordem no espetáculo, que vai delimitar quem entra e quem sai. É ele quem fala no espetáculo, porque fora ele e os palhaços, às vezes, podem falar. Os outros artistas não falam. Então, existe uma escritura, uma ideia, uma noção que não é tão não é assim aleatória, bota isso, bota aquilo. Não, existe. Então, é legal estudar, sabe, para depois a gente ficar mais fácil da gente compreender o que são essas dramaturgias hoje que a gente trabalha no contemporâneo. É legal também conhecer o circo clássico, conhecer toda essa simbologia, né? Se a gente for pensar o palhaço, por que o palhaço, além do o Monsieur Loyal, o mestre de cerimônias, que é o cara da lei, né, o cara que dá ordem, o palhaço é o transgressor. Ele que fala, ele pode falar, porque ele é o personagem ousado, ele está lá para subverter a ordem, enquanto que o apresentador está lá para impor a ordem. O palhaço também, curiosamente, ele é o único no circo clássico que pode ultrapassar as fronteiras do picadeiro e do público. Vocês já notaram isso? O palhaço ele vai até o público, ele vai no palco, ele sobe lá no trapézio, ele vai onde ele quer, porque ele é o transgressor. Né? Então, isso é interessante, né? de pensar todas essas simbologias, né? Do imaginário do circo clássico, né? Entender que existe, sim, uma lógica, que não é um espetáculo assim, a bota qualquer. O Rubens Rotier, né, que eu mostrei aqui, ele... Esqueci o que eu ia falar. Ele fala dos fundamentais, dos números fundamentais. Um espetáculo clássico de circo, né, ele tem que ter um número de palhaço, ele tem que ter aéreo, ele tem que ter malabares, né, manipulação de objetos, ele tem que ter, que faltou aqui? Animais, claro, no circo clássico não pode faltar os animais. Né? Então, tem toda uma simbologia e regras, porque se não tivesse regras não era tradicional, né? A tradição está aí para se manter as regras e as normas, né? Então ele fala, né, do circo sendo esse espetáculo, né, que tem que ter cada tipo de técnica, né, um aéreo, uma acrobacia, um palhaço, uma ilusão ou mágica, né? Tem que ter essas variedades, esses fundamentais têm que estar dentro. Depois tem mais coisas detalhadas, do espetáculo ter que fechar com charivari, que eles chamam, né? Que é quando todo mundo entra em cena, né? E tem a orquestra também. Né? A música no circo clássico, ela é uma orquestra. E tem tambor, e tem prato, né? Por quê? Porque é a marcha militar do Philip Astley. Então é legal entender essas coisas, essas simbologias, né? A gente vai estudando, e claro, bom, aqui no Brasil, vocês que são mais jovens do que eu não sei se vocês já assistiram um espetáculo de circo clássico, mas eu, nos meus 47 anos, eu me lembro lá quando eu tinha 7 anos, de ver o Vostok, de ver o Moscou, o Circo Moscou,
de circos que vinham até de fora, assim, né? Então, eu me lembro de tudo isso. Hoje, tu vai assistir um circo mais clássico, assim, um circo de lona, tu não tem necessariamente um apresentador em pessoa, tu tem uma voz. Tem uma voz, ó, senhoras e senhores, né? Às vezes a gente vê isso nos espetáculos tradicionais. Mas existe ainda, né, esses resquícios desses não tem um apresentador, mas tem aquela voz, que é como se fosse, né, a presentificação do apresentador através daquela voz, né? Bom, então, por que eu falei tudo isso? Para ter essa ideia de que, então, o circo contemporâneo, ele, de uns tempos para cá, né, vai haver essa evolução, porque o circo ele vai começar a ter essa dramaturgia de um espetáculo como um todo. Por que é uma dramaturgia? Porque existe um propósito temático, porque tem alguma coisa que quer se dizer dentro desse espetáculo. E como que tu monta, como que tu faz, né? Esses são os desafios do artista, né, da contemporaneidade. Como que tu vai trabalhar uma dramaturgia circense? Quais são os desafios do artista circense, né, que quer trabalhar uma dramaturgia? Bom, então, só para começar, falando então dessas diferentes, certo? Essas diferentes possibilidades dramatúrgicas, segundo a Daniele Pimenta. Ela tem mais duas lá, mas eu achei mais interessante essas quatro, para a gente saber delimitar bem do que a gente está falando e do que a gente não está falando, mas que existe. Tá? Ok. Então, essa dramaturgia. Mas o que é a dramaturgia? Né? Eu já dei algumas aulas, e eu ficava falando, porque é dramaturgia, dramaturgia. E aí depois eu me dei conta, as pessoas não sabem o que é a dramaturgia. As pessoas confundem os termos, acham que, sei lá, dramaturgia é tudo, é tudo. Não deixa de ser o tudo, né, que compõe a dramaturgia. Né? Mas, se a gente pensar de onde surge o termo dramaturgia, bom, ele é bem antigo, né? Vem lá dos gregos, né? E que significa compor um drama. Então, no sentido original e clássico do drama, a dramaturgia é o quê? A arte da composição de peças de teatro. Bom, a gente sabe também que o termo dramaturgia, ele evoluiu. E a gente sabe que dramaturgia clássica é uma coisa e a dramaturgia contemporânea é outra coisa. A dramaturgia, ainda no sentido original, é a técnica ou a poética da arte dramática. Então, os dramaturgos clássicos, eles desenvolviam normas, né? A dramaturgia tem que ser assim, a dramaturgia, né, é aquele texto que vai ser encenado no espetáculo de teatral. Né? Então, era aquele texto, literalmente falando, aquele texto com as didascálias, né, com os diálogos, né, uma coisa bem Shakespeare, assim, vamos pensar no Shakespeare, viram já um texto de Shakespeare, como é, né? Ele fala ali como que é o cenário, enfim, né? Então, mas a gente não está falando dessa dramaturgia, porque a gente está falando de circo, e olha, a gente está falando de dramaturgia dentro do circo, e dramaturgia é coisa do teatro. Mas é justamente porque vai haver esses processos híbridos, né, no que a gente chama na contemporaneidade, que então vão haver esses processos e que são capazes de juntar, agenciar elementos heterogêneos, né, e fazer surgir novas linguagens, né, através desses processos híbridos. Então, é um processo híbrido falar de dramaturgia no circo. E a gente está falando necessariamente de dramaturgia que vem do teatro para o circo. Então, eu vou falando ainda da dramaturgia e pontuando bem
para a gente não se perder, vocês vão me dar licença, eu vou falar e vou lembrar um pouco aqui do que o nosso professor Patrice Pavis, ele fala de dramaturgia, né? Como que é essa evolução. Bueno, como ele fala, então, a dramaturgia, no seu sentido mais genérico, é a técnica ou a poética da arte dramática que procura estabelecer os princípios de construção da obra, seja indutivamente, a partir de exemplos concretos, ou seja, dedutivamente, a partir de um sistema de princípios abstratos. Então, esta noção pressupõe um conjunto de regras especificamente teatrais, cujo conhecimento é indispensável para escrever uma peça e analisá-la corretamente. E aí ele vai mencionar também o Scherer, um dado importante, que escreveu em 1950 Dramaturgia Clássica na França. O Scherer, então, ele distingue entre a estrutura interna da peça, ou a dramaturgia no sentido estrito, né, no texto, e a estrutura externa, que está ligada à representação do texto. Então, a estrutura interna é um conjunto dos elementos que constituem o fundo da peça. É aquilo que é o assunto dela, para o autor, antes que intervenham as considerações de operacionalização. A estrutura interna se opõe à estrutura externa, que é sempre uma estrutura constituída por formas, e formas que põem em ação modalidades de escritura e de representação da peça. Então, deixa eu ver se eu volto aqui no nosso slide. Ok, eu vou voltar aqui. Depois deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos lá para o slide. Aqui. Então, vamos pensar na nossa dramaturgia circense no espetáculo como um todo, né? Então, eu gosto de falar que é uma dramaturgia, essa dramaturgia circense contemporânea, é uma dramaturgia que se constrói nas articulações entre os materiais textuais com os elementos cênicos e as técnicas circenses. Claro, porque a gente está falando de dramaturgia circense, então tem que ter técnica circense, evidentemente. Então, quando a gente vai falar aqui de materiais textuais, o que são os materiais textuais? No caso, os materiais textuais podem ser o texto, né, propriamente dito, né, um texto, sei lá, vou montar Medeia no circo, ou vou montar Romeu e Julieta no circo, né? Fazer uma adaptação de um texto de Medeia, tá? Então, isso é um elemento, isso é um material textual, pode ser, então, o texto em si, né? O texto da peça, né? Ou adaptação de um texto literário também, né? Quero falar, sei lá, sobre algum personagem, algum herói da história, enfim, uma biografia, né? Ou pode qualquer, enfim, pode se inspirar num texto literal e fazer essa montagem sobre um texto-fonte, que não é necessariamente um texto escrito, pode ser uma música, né? Uma música que se torna ali um material textual. Né? Me inspirei nessa música e quis botar ela, levar ela para o circo. Posso, né? Então, ou apenas um propósito temático. Eu tenho uma ideia inicial, eu tenho uma fonte. Olha, eu quero falar sobre um determinado assunto, sei lá, sobre a pandemia.
né? Então, existe uma temática ali, mas existe também, bom, como que eu vou falar desse assunto, né? Então, vamos pensando que pode ser um texto-fonte, tá? E que, junto com os elementos cênicos e as técnicas circenses, vão fazer com que se construa uma dramaturgia circense, tá? Ali no segundo item, um fenômeno que surge no contexto da democratização dos saberes circenses. A democratização dos saberes circenses. Do que a gente está falando aqui da dramaturgia? Bom, a gente sabe que o circo tradicional era o circo de tradição, era um circo, né, cujas técnicas e saberes eles eram passados, né, pelas famílias, né, de geração em geração. E um fenômeno que ocorre também na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, no final dos anos 70, no Brasil 78, 78 foi a Escola Piolim, que depois fechou em 82, depois a Escola de Circo, a Escola Nacional de Circo em 82 também, e tem ainda a Escola Picadeiro, né, em São Paulo, né? Então, a Piolim e Picadeiro em São Paulo é a Escola Nacional de Circo. Então, quando se começam a ensinar circo nas escolas, é um processo de democratização de um saber que era reservado a algumas pessoas, sobretudo pessoas de família de circo, né? Na minha época, tipo, antes de 82, eu estava com nasci em 73, 82 eu estava com 9, né? Que aí foram, né? Mas eu, quando eu 7, 6 anos, eu ainda não tinha. Se eu quisesse fazer circo, eu tinha que fugir com o circo, né? Para aprender a fazer circo. Então, claro que a gente sabe que não era tão reservado assim, né? Algumas pessoas aprendiam com os mestres das famílias de circo, né? Mas normalmente eram artistas que estavam mais interessados, né, em abrir o leque de possibilidades corporais, né? Então, ainda assim, continuava sendo um tipo de saber que ainda era muito restrito nas famílias e alguns artistas, né? A gente sabe que tem, dentro da história do Brasil, por exemplo, tem o grupo Abracadabra, né, com a Verônica Tamaoki, o Ornitorrinco, o Asdrubal, no Rio de Janeiro, né, que começaram enfim, se aprofundar nas técnicas e a trabalhar com técnicas também de circo dentro de espetáculos de rua, sobretudo, né? Então já havia assim uma conversa entre alguns artistas e pessoas do circo, né? Na verdade, nunca deixou de haver, né? Os artistas, né, de alguma forma ou de outra, sempre haviam esses diálogos, né, entre circo, teatro, dança, etc., né? Mas é uma coisa inédita a coisa de se criar escolas de circo. Isso sim não acontece, não havia antes, né? Então, por isso a gente fala que é uma democratização, porque o acesso está aberto a todos. E lembre, Escola Nacional de Circo, ela é escola nacional, é da Funarte, né? Hoje, enfim, hoje a gente acho não tem mais a Funarte, não tem mais o Ministério da Cultura, né? Ainda a Escola Nacional de Circo está tentando ali se manter, né? Mas então há também, de certa forma, essa participação do Estado, né, de promover e de criar uma escola que possibilite o acesso a uma cultura que era tão reservada. Então, o que acontece com isso, com essa democratização de um saber? Ora, pessoas que não são do circo vão fazer circo. E quem são essas pessoas? Normalmente são pessoas que já trabalham com arte, já são artistas, já são bailarinos, são atores, né, pessoas do teatro, da dança, sobretudo, né? Então, quando há essa possibilidade de acesso a esse saber, são pessoas de fora do circo
que, de certa forma, se apropriam da técnica e trazem elementos novos. Eles vão trazer questionamentos novos, né, de estéticos e também temáticos. E aí são aqueles artistas que a gente chama de os artistas polivalentes, que sabem dançar, né, que aprendem a dançar ao mesmo tempo que aprendem a acrobacia, ao mesmo tempo que aprendem a técnica do jogo, do teatro, né, e vão colocar tudo isso junto. Não tem como não colocar, né? Vai colocar toda a sua bagagem de aprendizado em várias técnicas e vão começar a desenvolver esses processos híbridos contemporâneos. E aí que começa a coisa da dramaturgia, porque quando eles trazem propostas temáticas, ora, como que a gente vai discutir um tema dentro de um espetáculo? Então, os números já não são mais números de apresentação, de demonstração de habilidade técnica. Eles são números e passam a ser cenas. Eles têm um significado dentro do espetáculo como um todo. E tudo no espetáculo é capaz de produzir símbolos, né, ou significado, sentido, tudo no espetáculo. Então, tu pensa um espetáculo em que tem lá várias, né, várias técnicas, tem toda uma luz compondo aquele cenário, tem todo um figurino, tem todo, né? E esses artistas, eles começam a repensar a técnica. Eles não estão mais interessados em reproduzir um repertório clássico de figuras. Eles querem, além de executar figuras, eles querem que essas figuras tenham um sentido a mais, vão além da demonstração. Então, é uma maneira de repensar a técnica. O artista contemporâneo, ele pensa no circo como uma possibilidade de dizer algo, de se colocar frente à sua... em frente à sociedade, né? Ele tem algo a dizer, não apenas a demonstração. Então, tudo vai fazer sentido naquele espetáculo. E é muito dentro dessa efervescência desse período de democratização de saberes, né? Dessa apropriação de técnicas e essa coisa de repensar a técnica e de repensar a função do artista na linguagem circense. Não estamos mais reproduzindo coisas, estamos propondo coisas diferentes daquelas que a gente havia visto. Agora, tem uma coisa também interessante, porque nos primeiros espetáculos, e daí os franceses vão chamar desse primeiro movimento de nouveau cirque, de circo novo, e hoje se fala mais de circo contemporâneo, tem uma sutil... não dá para dizer... Bom, enfim, algumas especificidades em cada um. O novo circo, ele seria os primeiros movimentos, os primeiros grupos, né, que se arriscam com novas possibilidades, com novos questionamentos. E o contemporâneo, olha só, o que eu sinto, assim, Mima, eu sinto, assim, o contemporâneo, às vezes, as técnicas, elas estão tão incorporadas e tão entrelaçadas naquele corpo expressivo e sensível do artista contemporâneo, que às vezes tu já não sabe mais se ele está fazendo malabares ou se ele está fazendo dança. Toda a técnica já está incorporada naquele corpo. Às vezes tu vê, eu tenho um número de contorção que eu acho muito legal, de um espetáculo do James Thierry. O James Thierry, ele é neto do Chaplin, ele é filho da Victoria Chaplin, que tinha um circo também, o Circo Invisible,
Circo Invisível, ela e o pai do James. E a Victoria Chaplin, ela fez muito circo, né? A especialidade dela é arame, e ela é figurinista também. Se possível, pesquisem em algum momento o Cirque Invisível, escreve. Victoria Chaplin, circo, Victoria Chaplin e James Thierry. Ou procurem Neto do Chaplin, porque é meio chata a grafia aqui, eu não enfim, eu não escrevi aqui também, eu nem ia falar muito sobre isso, mas tem esse número de uma contorcionista que se chama Rafael Boatel, está no primeiro espetáculo de circo do neto do Chaplin, James Thierry. Se chama La Symphonie de Anneton. La Symphonie de Anneton. É um número de contorção que foi a primeira coisa que eu vi, assim, que uau, me bateu, isso é circo contemporâneo, primeira vez que eu vi, porque havia ali uma dramaturgia no número daquela menina que fazia a contorção. Então ela faz uns movimentos assim, e que horas que tu pensa, e não tem nada de clássico assim, não tem nada. Bom, algumas bases, algumas posturas, né, algumas figuras mais básicas assim, mas é um número que ele flui, porque o número contemporâneo, os números mais acrobáticos ou de dança aérea, ele não tem aquelas pausas, né, para os agradecimentos, né? Vai lá, se prepara uma figura e faz a cruz, vai lá, se prepara. Não, ele é fluido. Então tem esse número dessa menina que faz essa contorção, que tu diz, eu tô vendo um gato se espreguiçando agora. Nossa, eu tô vendo uma aranha, sabe? E a gente vai com aquele movimento nossa, muda tudo. É toda uma maneira de ver muito diferente daquela técnica que a gente via, que é preparação para figura, pose, preparação para figura, pose. Não, hoje o corpo, né? Desse artista que é polivalente, porque ele sabe dançar, ele tem lá, né, a sua mobilidade toda, e tem a plasticidade também é importante, mas a expressividade, sobretudo. Então, mas porque eu acho que eu fugi um pouco do que eu estava falando. Sim, eu estava falando sobre esses processos híbridos. Então, no Novo Cirque, os espetáculos eles eram mais experimentais. E o circo contemporâneo, a gente vai dizer que ele aprofunda mais nas relações entre a cenografia, a música, uma trilha, né, composta para aquele espetáculo, aquele artista, o corpo dele já, o número dele já, tu já não sabe mais. Então é uma fusão tão. É como se uma linguagem ultrapassasse os limites da outra, sabe? E desenvolvesse uma outra linguagem, que já não é só a dança e já não é só malabares, é uma terceira coisa. É como se os dois casassem e tivessem filhos, sabe? Fazendo uma comparação bem boba, assim. Um circo novo é como se, né, eles estão namorando ali, mas tu vê quem é que não deram filhos ainda, sabe? Tu vê, tem um canto aqui, tem um cara que está fazendo malabares e na frente dele tem uma moça que está fazendo uma contorção. Então, tu vê separadamente as técnicas, mesmo que elas estejam juntas num espetáculo. É muito sutil isso tudo. E depois tem que se pensar também, não só no espetáculo como todo, mas pensar na técnica, o quanto que uma técnica é o mais aberta a essa hibridização, né? Se a gente pensar em umas técnicas mais radicais, assim, bom, báscula, sabe a báscula, né? Aquela gangorra que pulam 2, 3 de um lado, o outro salto, não tem como fazer aquilo diferentemente. Aquilo é aquilo e deu. O trapézio de voos também não tem muito como eu vou buscar. Não tem muito, é aquilo e deu. Então, tem isso também que é interessante, porque as técnicas de circo, tanto as malabarísticas quanto as acrobáticas,
Vamos deixando os palhaços de fora, porque o palhaço já está dentro mais da coisa do teatro, tá? Mas as técnicas, elas por si só, elas já têm a sua função, que é executar algo que te provoca a desestabilidade e depois tu recupera a tua postura inicial equilibrada. Então, o artista, seja malabarista ou trapezista ou acróbata, ele se coloca, ele coloca frente a um desafio, ele se desafia, que é superar aquele número dele. É sempre um número de superação. É sempre a coisa de tu vai conseguir ou não executar a tua figura, o teu movimento, o teu passe. Então, isso só já tem a sua função em si. Então, como que tu vai? Eu quero botar uma ficção dentro do meu número. Como? Então, tu tem que pensar também aí, né, nas diferentes possibilidades, nas diferentes aberturas de cada disciplina. Como que ela pode receber ou adaptar ou inserir uma ficção dentro daquilo. As disciplinas assim que mais tipo tecido, o trapézio fixo, né? Tu pode desenvolver alguma coisa que tenha uma fluidez que te leva, né? Mas essas que são mais de salto, não tem muito o que tu mudar, tem que ser daquele jeito, né? Eu fui para uma outra. É tanta coisa para falar dentro dessa discussão, sabe? Que eu vou pegando por um caminho, porque é um universo, o circo é um universo, é muita coisa, né? Então, eu até não queria falar tanto do circo clássico, mas a gente fala tão pouco do circo clássico, dessas simbologias que eu acho tão bacana, sabe? Então, só para a gente ter uma ideia que existe tudo isso, né? Então, eu acho que eu estava falando sobre esses processos. Então, o novo circo, o novo circo, são esses primeiros espetáculos em que tu vê mais ou menos as coisas separadamente. Tu vê no mesmo picadeiro ou no mesmo palco, tu vê ali a acrobacia, tu vê ali a contorção, tu vê ali o malabares e podem estar acontecendo simultaneamente, eles podem estar jogando simultaneamente, mas tu vê as fronteiras não ultrapassam, né? Tu vê e ainda é experimental, né? Então o espetáculo mais contemporâneo, além dessa habilidade do artista contemporâneo que já tem no seu corpo bem desenvolvidas e bem trabalhadas essas técnicas, tem como um todo também de se pensar uma música que ela é pensada, uma luz, né? Então, o diretor desse espetáculo ele já está mais familiarizado com as disciplinas, eles já conhecem os modos de funcionamento das disciplinas, até onde ele pode ou não trabalhar a expressividade de um artista circense, né? O quanto é possível. Gente, já faltam 5 minutos, eu acho. Vou voltar ali para o meu. Tá bom. Vamos voltar ali. Eu estou indo um pouco além de cada coisa. Eu estava no contexto da democratização dos saberes circenses, né, quando começam a se levantar todas essas ideias, né, de elaboração de uma dramaturgia, um pouco desses processos híbridos nas novas formas de escrituras, os propósitos temáticos e estéticos na contemporaneidade. Ora, eu acho que isso tem a ver, então, com o desafio, né, desse artista de circo contemporâneo. O que eu desejo? O que eu desejo ensinar?
sobre o que eu quero falar, né? Vai haver ali um desejo enfim, de trazer algum assunto que seja relevante, pelo menos para esse artista. Então, os desafios desse artista é pensar duas coisas quando vai trabalhar dramaturgia. O que eu quero, sobre o que eu quero falar, qual é o meu propósito temático, quais são esses temas que são discutidos na contemporaneidade, né? E isso também vai fazer com que tu tenha as tuas escolhas estéticas, ideológicas. Vai ser a tua maneira particular de montar um espetáculo. O que eu quero falar e como eu vou falar. Como que eu vou montar uma dramaturgia no meu espetáculo de circo contemporâneo. Então, essa é a primeira coisa que vocês devem pensar, né? O que eu quero e como eu quero. Qual é a minha proposta temática e qual é a minha proposta estética. Às vezes a gente não sabe, mas a gente já sabe o que a gente não quer, já ajuda, né? Então, a gente vai observar, deixa eu voltar ali para a apresentação. Então, sobre os propósitos temáticos e estéticos. A gente vai perceber que na dramaturgia contemporânea de circo já existem alguns recursos e procedimentos usados. Vou dar uma dica, né? Que são recursos e procedimentos de mise-en-scène para a elaboração de uma dramaturgia. Então, criações sobre uma trilha sonora composta. Criações sobre a trilha sonora composta. Olha só, o Circo de Soleil faz muito disso. Não sei se vocês já notaram. Eu me lembro do espetáculo Kidan, que é a história de uma menininha, faz muito tempo que eu vi, mas se não me falha a memória, era a história, né, de uma personagem principal, que era uma menininha que se sentia, sei lá, solitária, né, os pais trabalhavam, enfim, e tinha uma coisinha assim de uma história de uma personagem que se sentia muito sozinha, que era uma criança, então que visualizava imagens e coisas assim. Então, esse é o recurso que o Circo de Soleil faz, pelo menos nesse espetáculo, que é a música, a trilha sonora, uma trilha que tem uma letra. Se aproxima com a ópera isso, né? Então, vocês podem montar um espetáculo em que a música é o material textual. Esse é um recurso possível de montar um espetáculo de dramaturgia onde a música dá, enfim, onde a música é o material textual. E depois tu vai relacionar lá com o teu figurino, com o teu cenário, com a tua luz, com a maneira como tu expressa aquela música, né? Vai desenvolver, enfim, todas as provocações que tu quer no teu público. Então, essa é uma maneira, né, através da música, que tem lá uma letra que está falando. Uma outra possibilidade, deixa eu voltar aqui, que eu acho que tudo isso escrito no meu slide. A possibilidade de tu colocar um personagem narrador no teu espetáculo. É possível tu colocar. É possível, então, tu colocar um personagem narrador dentro do teu espetáculo de circo. Um personagem que entra e diz assim, então, era uma vez, né? Uma estrutura bem comum, vamos dizer assim, né? Claro, aí depois vai variar né, de que maneira vai trabalhar esse personagem narrador, não precisa ser tão, né, como eu falei, era uma vez, assim. Enfim, um narrador, uma figura, né, que traga algum elemento que seja norteador para o entendimento dessa história que está sendo contada. Então, a possibilidade de um narrador na cena também. Então, tem a música, tem um narrador, ok? E
o que temos mais? Então, a gente vai ver que o espetáculo de circo contemporâneo, que traz uma dramaturgia, ele vai se desenvolver nessa ideia de montagem e colagem, que tem algumas aproximações com a rapsódia, né, que é um estudo do Sarrazaki. Como a gente está falando de circo, e circo é um espetáculo que engloba várias técnicas heterogêneas, é claro que vai ser um espetáculo fragmentado, porque tem várias coisas diferentes para ser mostradas ali. Então, como que a gente pode elaborar uma dramaturgia, né? Com tantos elementos distintos? Bom, a tendência é que seja um espetáculo fragmentado mesmo, porque são vários números, né? Então, outra coisa também que é interessante, porque não é necessariamente a dramaturgia no circo contemporâneo, não é necessariamente a transposição de um texto, não. Ela pode ser uma dramaturgia que se desenvolve, né, durante a criação desse espetáculo. Deixa uma outra coisa que eu tinha que falar. Não é necessariamente a transposição de um texto, é uma dramaturgia que se constitui com os elementos cênicos, né, onde tudo é suscetível de produzir um sentido. E nesse contexto, a gente tem o elemento do gesto acrobático na construção do sentido, né? E os aparelhos e os objetos como jogo. Percebam que a relação do artista contemporâneo com o seu objeto, ela muda também. O artista, ele não está fazendo algo sobre um objeto, ou ele não está apenas manipulando, né, um objeto. É como se aquele objeto, não é ele, eu acho que é a melhor forma de dizer, não é um artista que está manipulando algo, ou está fazendo algo sobre um aparelho, mas também aquele aparelho, ele também faz parte do jogo. Então, não é ele sobre algo, é ele com algo. O aparelho, ele se torna um partner do jogo, né? Tu não quer superar teus desafios sobre... O aparelho, ele é também um elemento relevante nessa criação de uma partitura, de uma partitura de movimentos de tecido, né? O tecido está comigo, o trapézio está comigo, não sou eu. O tecido não é secundário, não. Ele está junto, ele faz parte do meu jogo. Então tem essa relação que é diferente também, né? Se busca novas possibilidades também, novas figuras, e não repetir as figuras do circo clássico. Deixa eu ver, eu tenho mais algumas coisas para falar aqui, que eu separei, e que no fim peguei peguei essas coisas. Deixa eu ver onde é que estão. Então, é possível que essa dramaturgia contemporânea do circo ela seja fragmentada e ela não se articula necessariamente no agenciamento de uma fábula. Ela não vai contar uma história com início, meio e fim. Você pode montar uma dramaturgia que, de repente, não conta nada também. Ou vai trazer um assunto ou um tema e vai repetir várias vezes aquele tema. Vai dar várias
várias possibilidades de introduzir um tema. Então, tu vai ter... É como se fosse uma repetição de uma mesma coisa, sabe? Não sei se eu fui bem clara com essa minha explicação, mas não é uma ideia. Eu também não quero provocar um discurso, não quero desenvolver um discurso, o que eu penso sobre esse tema. Vamos supor, vamos falar sobre aborto, montar um espetáculo falar no aborto. Então, tu traz ali várias situações, mas tu não conta uma história, tu mostra vários aspectos de uma determinada coisa. Tá, então eu não sei porque eu peguei, não tem nada a ver com o assunto do aborto, mas é uma possibilidade também de tu trazer uma discussão, mas não querer passar uma mensagem, eu penso isso sobre isso. Não, tu traz e deixa que o público tire as suas, sabe? Não tem um discurso fechado ali, ou uma moral da história, vamos dizer assim. Não estou contando nada, estou trazendo um assunto polêmico para mexer, mas esse assunto polêmico que vai ser colocado dessa forma, assim, várias maneiras de ver esse assunto de diferentes formas, de certa forma ele vai montar uma sucessão de sequência de quadros, uma escritura, uma dramaturgia fragmentada que dá vários pontos de vista sobre um determinado assunto. Essa também é uma possibilidade de tu montar uma dramaturgia. Aí agora eu me lembrei que algumas pessoas vão dizer assim, Nina, tá, beleza, tudo isso, mas olha só, eu tenho meu espetáculo solo de malabares. Tá pensando, né? Porque isso aconteceu nessa coisa da democratização dos saberes circenses, aconteceu essa coisa da autonomia das técnicas, né? Do reconhecimento de cada técnica como uma arte. Foi agora há pouco que foi reconhecido o circo como uma arte artístico, como uma obra, se cria obras de arte de circo agora, né? Então vai haver essa coisa desse desapego das técnicas. E tem muita gente que vai dizer assim, isso mesmo, Mima, eu sou malabarista, eu não sou circense. Eu nunca fiz circo, nunca trabalhei no circo, eu sempre trabalhei assim né? Então eu sou malabarista ou eu sou artista de rua. A gente tem colegas que falam, eu não sou circense, não sei nem montar a lona, nunca me apresentei sobre a lona, não sou circense, eu sou malabarista. Não sou circense, eu sou trapezista, eu sou acróbata. Eu aprendi acrobacia, por sinal, no ginásio de esporte, né? Bem, né? Veio do esporte e caiu no espetáculo, não necessariamente circense. Então tem essa coisa da autonomia das disciplinas de circo. Porque se a gente for pensar, elas não nasceram no circo também. Em algum momento da história dessas relações de práticas, elas entraram dentro lá do anfiteatro do Philip Astley, e durante aproximadamente 200 anos a gente conheceu esse gênero de espetáculo que se chama circo, que é a união dentro desse mesmo espaço dessas técnicas diferentes que são milenárias, que tu vê em culturas outras, antigas, né? Então, tudo bem, teu espetáculo não é de circo necessário, exatamente de circo, é um espetáculo de malabares, mas dentro do teu espetáculo de malabares, tu vai ter vários números. Às vezes tu vai fazer malabares de claves, ou com fogo, ou tu vai fazer contato, né? Então, tu também pode pensar de que maneira tu pode construir essa dramaturgia em quadros que são de uma mesma disciplina, mas em quadros que usam de técnicas diferentes. Deixa eu ver, eu já falei dos processos híbridos, que se referem basicamente às práticas e procedimentos nos quais coabitam
elementos heterogêneos. Deixa eu ver, porque tinha mais coisa para falar, mas eu acho que também já está no momento da gente... Eu não sei se... Eu acho que eu falei essencialmente... desculpa, eu não falei muito sobre a Rapsódia ali, não sei se querem que a gente entre um pouco nessa questão, ou a gente abre aí para as perguntas e vê se, eventualmente... Mima, tem uma perguntinha aqui que eu acho que tu deu uma tangenciada já nela, mas talvez tu possa voltar um pouquinho nesse assunto para aprofundar. Então, comentários assim: Mima, eu sou malabarista e faz algum tempo que penso uma dramaturgia dos objetos. Daria para a gente pensar algo nesse sentido, da relação do artista circense com os objetos? Foi o Gabriel Martins que perguntou. Com certeza, Gabriel, com certeza. Aí talvez a gente vai falar, né, como antes eu falei ali anteriormente, que é a dramaturgia do espetáculo como um todo, mas também é a dramaturgia do número, né? Eu não sei como que tu vai montar não sei que tipo de espetáculo tu pensa, mas eu penso assim, um espetáculo... tu pode me repetir, Ana, por favor? Não sei se você está falando de um espetáculo solo ou... Na verdade, a pergunta bem específica dele é pensar a relação do artista com o objeto, com os objetos, né? Então, ele não está falando necessariamente de um espetáculo, né? Embora o Gabriel tenha, né, um espetáculo solo, que é o Arcabouço, mas acho que aqui ele está pensando mais geral a questão dessa construção, né, da dramaturgia dos objetos. Sim, certo. Então, essa coisa da dramaturgia do número, ela é muito complexa, porque são muitas técnicas que a gente está falando, né? Técnicas lá da categoria dos malabares, técnicas das categorias das acrobacias, técnicas das categorias de mágica, de ilusionismo. Então, são configurações técnicas bastante diferentes. E não são todas as técnicas que vão te propor esse estado de corpo sensível, né, expressivo. Algumas técnicas não dá, como eu estava falando. Como é que o cara vai tentar expressar algo quando ele está saltando a 3 metros de altura numa báscula? Então, acho que isso é uma percepção de cada artista. Qual é a sua técnica, a sua especialidade, né? Então, é um diálogo que tu vai ter com a tua técnica e com o teu aparelho. Eu escrevi um artigo que saiu na Repertório número 34, foi agora no ano passado, 2020, ano passado. Em um dado momento eu falo isso sobre a relação do artista com o seu aparelho, que ele é outro. O aparelho ele não está ali como a escada, que nem no palhaço, né? Tem o personagem escada, que é o cara que está dando a deixa para o outro, né? Então, acho que a relação do artista contemporâneo com o aparelho não é o aparelho mais, é a escada para ele mostrar suas habilidades. O aparelho está com ele no jogo. O aparelho faz parte de tudo que ele está executando ali, né? Então, tem essa nova visão da técnica das proezas que são realizadas. A destreza ela não é mais o centro de interesse, né? Então, é de tu pensar e de propor esse estado de corpo sensível, capaz
de expressar algo, né? Então, isso é muito complicado eu falar, assim, principalmente porque o Malabares não é a minha especialidade, mas isso eu acho que também é o que vai desenvolver a criatividade, a originalidade, a identidade de cada um. Como que eu vou trabalhar com o meu objeto? Que relação eu quero dar? Porque vai depender também daquilo que tu quer dizer. Então, aquilo que tu quer dizer vai determinar também o tipo de relação que tu vai ter. Mas certamente não é mais aquela relação de usar algo para demonstrar. Não, tu estás fazendo algo com algo, com o objeto, não sobre ele. Ele não é secundário. Ele está contigo ali na cena. Tu desenvolve um jogo dramático com o teu objeto. Né? Tu pode perceber o teu objeto, o tecido, como, sei lá, alguma sensação da fluidez, né, que o tecido dá, o pano, enfim, tu pode metaforizar esses movimentos, né, de acordo com o todo aquilo. Não sei se eu respondi bem, são as questões bem subjetivas, assim, da técnica e da... Não, e com certeza cada técnica, disciplina, como tu estava falando, vai ter as suas questões ali particulares, né. O Gabi até comentou que durante a tua fala já foi contemplando bastante, do que ele trouxe na questão, né. Agora tu falando dessa relação com os aparelhos, com os objetos, me veio muito a ideia da ferramenta, né, porque ferramenta é uma coisa que a gente usa e descarta, usa e descarta. E para mim, assim, né, eu estou ali perto da área circense, mas não é o foco dos meus estudos. Me veio muito essa imagem, né, de que no contemporâneo não são ferramentas, né, Uhum. são itens integrados para a construção do sentido, do gesto, Ex né, que tu estava comentando. Exatamente. Esse aparelho também ele vai fazer parte do cenário, do ambiente. Né? Tu pode trabalhar um trapézio, vai pegar um trapézio e tu vai imaginar que aquele trapézio é uma janela, entendeu? Uhum. Então tu vai transformar, tu vai metaforizar o teu objeto. Tu pode metaforizar o teu objeto e dar sentido a essa relação, né? Esse número que eu falei da menina da contorcionista, ela tem um momento que ela faz a contorção em cima da mesa, daí ela desce, ela pula, daí ela sai caminhando assim de um jeito que parece uma aranha, sabe? Então é uma Uhum. aranha, tu olha e diz, é uma aranha que eu tô vendo. Daqui a pouquinho ela sobe numa poltrona e começa a se espreguiçar toda contorcida, assim, né? E tu diz, não, mas agora é um gato se espreguiçando numa poltrona. E tu vê, e às vezes não é nem pela forma que ela tá, mas é pela sensação, pela energia. Tu capta, aquilo parece mais um gato, porque tem uma energia de gato. Tem um Uhum. espreguiçar assim, que a imagem te vem e ninguém precisa estar ali te dizendo. Não precisa ter um narrador dizendo agora ela vai se espreguiçar como um gato. Não, tu Sim. vê e tu assimila aquilo. Então é uma percepção muito sensorial. E olha como é bárbaro isso, né? A tua capacidade de não é pela. Isso que eu achei interessante. Então, se for possível, tentem ver esse número da Rafaele Boatel, do espetáculo do James Thierry, é o primeiro. Então, tu diz assim: é um animal, mas não é a forma do animal que eu estou vendo. É o jeito dele, a energia. Olha, isso é muito bacana, né? A possibilidade. Mas, claro, vão ter disciplinas que são mais ou menos Uhum. abertas para essa possibilidade de tu integrar algo além ou de tu expressar, porque às vezes tu pode integrar a ficção naquilo e às vezes tu pode fazer surgir uma ficção do teu próprio corpo, né? Alguma coisa que não está ali, que não é, mas que todo mundo entende, sabe? É muito bacana isso. Sim, é uma construção de imagens, né, essa cutucadinha na nossa imaginação, né, a partir de gestos, de jogos, de uso, né, da cena mesmo, né, muito o Vini até comentou aqui, o Vinícius Fontoro,
eu super íntima já das pessoas aqui no Hum. chat. O objeto acaba ganhando até nome, personalidade, ganhando um carinho no meio desse processo, né? É verdade. Então, que vai bem essa ideia que tu trouxe dessa parceria, né? Não é É, tu vai é aquela coisa de estimação, assim, né? Não pode ir para o ensaio sem, enfim, né? exato, é. Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade, talvez até fuja um pouco da. Não sei se tu vai ter essa informação, mas como eu sou formada em literatura, e quando tu começou a falar de dramaturgia, também é um outro lugar, né, que eu começo a ver essa palavra, assim, dramaturgia, porque a gente estuda na letras um pouco diferente. E aí tu falou dos textos fontes, né, como inspirações para essas composições, para essas criações dramatúrgicas contemporâneas, né? E eu fiquei me perguntando assim se existem peças escritas para o circo, porque dentro das artes em geral do contemporâneo, inclusive no teatro, tem muito desses grupos que já vão criando e escrevendo lá na sala de ensaio, né? Mas me passou assim, porque eu acho que eu nunca, não sei se tem esses registros de texto assim, né? Não sei se tu sabe também, mas é mais uma curiosidade mesmo que da letrista que tem em mim. Tipo, uma dramaturgia escrita É, propriamente para ser. o circo, né? Ai, Ana, tu me pegou, mas eu acho que não. Eu acho que não. O que eu sei é que existe um sistema de notação, Hum, mas daí não tem nada a ver com a literatura, né? Mas me fez lembrar disso, né? Que quem é que fala? Me desculpa, mas são tantas informações assim que eu não vou me lembrar quem. Buissac, eu acho que era Buissac, alguma coisa assim, um autor assim. Eu posso até ver isso aí depois mais adiante se alguém se interessar. Mas alguém que desenvolveu, eu não sei o quanto isso é válido ou se aprofundou isso, ou se é já um sistema de fato de notação, mas eu me lembro que eu ouvi falar de alguém que fez esse sistema de notação como uma partitura de movimentos para malabares. Ou foi para ah, acrobacia? Olha, a gente faz tanto tempo isso, mas é como uma partitura de música, é uma partitura de lá, de símbolos, de notações assim que vão descrever uma sequência de movimento de malabares ou de. Então, uma vez tu tendo isso, tu pode guardar aquela partitura, né, para o resto da tua vida. sim. Tu pode passar anos e tu fazer aquela sequência tal qual ela foi criada e registrada, né, nessa partitura de. Ai, gente, agora eu nem tenho certeza se era do Malabares esse sistema ou se era da acrobacia. Eu acho que era do Mas eu Malabares. acho que se aproxima muito, independente se é do malabarismo, né, de qual disciplina, acho que se aproxima muito de uma tentativa que se fez na dança também, né, de fazer a anotação por escrito. E aí também quando a tecnologia avançou, acaba sendo muito mais simples filmar, né, que é um registro Exato. mais muito mais Exatamente. fácil, Ficou né? uma coisa ultrapassada, né? Então, mas eu fiquei pensando bem nessa questão dramatúrgica do texto, assim, né? A Fernanda Bertoncello Boff até falou: será que as esquetes tradicionais de palhaço talvez possam ter, né? Aí o Vinícius está aqui, escrever uma dramaturgia específica para o circo contemporâneo. Tá aí uma ideia massa. Olha aí. Vamos ver se tem voluntários, né? Desculpa, eu não entendi do Vinícius. Não, o Vinícius disse que é uma ideia bem massa ter a dramaturgia específica para o circo contemporâneo, né? Pois é, mas como que a gente vai fazer isso, né? Eu acho que dá para escrever um roteiro, né? Eu É, não sei se uma dramaturgia, porque não tem como tu colocar, registrar ali no papel não, é como a coisa da dança, né, que tu traz assim, como que eu vou colocar, sabe, algo que ela se complementa só com no fazer, porque o circo é a arte do aqui e agora, né? uhum. Tem isso também, né? O ato circense, ele é o ato do momento, porque
é o momento em que o artista está ali, né, aquilo que eu falei, ele se propõe a uma situação de desequilíbrio, né, mesmo tanto no malabarismo quanto na acrobacia, tu te propõe a uma situação de desestabilidade, desequilíbrio, então é a superação daquele desafio ali, que é a execução da tua figura. Então, não tem como tu registrar, é uma coisa que tem que acontecer aqui e agora. Tu faz, né, tu superou, tu fez a tua figura, beleza, aconteceu, tu não fez, pode morrer, né? Então, essa apreensão também, essa sensação do espetáculo do aqui e agora, em que as coisas acontecem naquele momento, é que tem às vezes, essa dificuldade de tu colocar a ficção, porque o tempo da ficção, o tempo da ação dramática, é um outro tempo. Não é o mesmo tempo presente que a gente está vivendo aqui, que é o tempo da performance também, né? Os circos são performances, são números de performáticos que acontecem ali naquele momento. Então, como que tu vai trazer um tempo outro, que é o tempo da história daquele personagem, dentro da execução de uma coisa que ou ela acontece ou ela não acontece, entendeu? Então tem essa... E que tipo de temporalidade se instaura nesse espetáculo de circo, quando tu tem a ação muito presente e a ficção, que é do tempo diferenciado, do tempo teatral da ação dramática, né? Que tipo de temporalidade é essa? Não, mas eu estou vendo ali sei lá, o Padilha fazer uma acrobacia, mas ele está remetendo a alguma outra coisa que não é aquele acróbata, né? E quando tu vê o acróbata em cena, tu tá como diz, tu tem anseios por, né? Tu tem uma apreensão daquilo que tu tá fazendo, porque todo mundo sabe ali que se não rolar, pode ser fatal, né? Pegando uma coisa mais, né? da coisa da acrobacia, assim, né? Mas ocorre também no Malabares, né? Caiu uma bolinha, bom, ninguém vai perder a vida, né? Mas caiu do trapézio, né? Já é diferente, né? Então, a ação, ela acontece ali, naquele momento. Ou consegue ou não consegue, não tem improviso, né? Às vezes dá para improvisar, assim, né? Quando é um tecido, uma coisa, né? Que tem essa coisa da coreografia, né? Uma coisa mais fluida, né? O número não deu muito bem, mas, sei lá, dá uma desviada aqui, né? Mas isso que vai depender, né, quais são os modos de funcionamento dessa disciplina, que técnica que vai depender da técnica também. Então, tem técnica que está mais aberta a produzir uma dramaturgia do que outras que já não estão tão abertas, porque são muito circo, muito, né, do momento ali do presente. Sim. Ai, Mima, a gente está quase encerrando aqui. Quero te dizer que tem alguns elogios aqui no chat, falando que a palestra está incrível, tu abordou tópicos super legais. E como eu tenho o privilégio de estar podendo falar contigo, eu me encantei muito, né? Que a gente estava se olhando aqui, né? Mesmo que não é olho no olho, a gente estava se olhando aqui. Eu me encantei muito, assim, tu foi falando e eu fui fazendo várias anotações, porque é muito gostoso ver quando a pessoa está muito empolgada com a temática, assim. Então, depois não sei se tu vai conseguir ver aqui, mas tem muitos elogios. O Festico só teve uma grande estreia aqui contigo na primeira palestra. A gente já foi colega, já te ouvi algumas vezes falar, mas assim, 1 hora e pouquinho, né, de tu poder escolher, né, os caminhos da tua fala foi muito incrível, assim. Até estão aqui dizendo, a reflexão temporal é bem interessante. Eu fiquei também pensando agora muitas coisas quanto do tempo do fazer, né, de cada técnica e de cada disciplina. Não sei se tu quer dar uma fala final, quer se despedir, quer falar alguma coisa que ainda deu vontade, a gente tem uns minutinhos ainda.
E aí depois a gente encerra. Eu espero que tenha dado para a gente entender um pouco, né, essa ideia de uma dramaturgia que se constrói com o material textual, os materiais textuais, os materiais cênicos e as disciplinas de circo, né? E espero ter ajudado, né, a partir do momento que eu trago esses exemplos de, olha, uma estrutura dramatúrgica que tu pode usar uma música como o texto, ou tu pode usar um personagem narrador. Eu acho que facilita um pouco a compreensão de estruturar uma ideia de uma dramaturgia, né? Tem esses recursos, né? Eu posso usar uma música como um fio condutor, eu posso usar um personagem narrador, eu posso não ter um discurso, não ter uma história, mas trabalhar numa coisa mais da performance, dentro de uma performance, mas que dentro do espetáculo como um todo, como ele vai ter uma colagem, uma montagem desses números que se repetem sobre o mesmo tempo, então vai haver uma escritura ali, né? Então, acho que essa coisa de pensar também do circo clássico, que ele tem também uma escritura. Então, que é essa escritura que vai mais não pelo mental, mas pelo sensorial, né? Tu não fabrica lá uma historinha, mas quer dizer, uma historinha com uma lógica, com peripécias, com um conflito, com o nó da fábula, mas tu cria uma historinha em outras instâncias, né? Não intelectuais, mas sensoriais, né? Então, de pensar que existe já, então, a partir do momento que tu trabalha uma sequência de números, tu já tem uma escritura ali. Ela não vai ser aleatória, nada é tão aleatório. Pode ser experimental, mas tem ali um objetivo. Eu quero que o público passe por esse momento e agora passe por um momento de maior clímax e agora ele relaxa. Então, pensar nesse desenrolar. Quando for montar a dramaturgia, pensa como que tu vai colocar, como que vai começar e como vai terminar. Começa a refletir o que eu quero falar, como eu quero falar, quais os recursos, que tipo de dramaturgia eu quero elaborar no meu espetáculo, né? Então, acho que um pouco dessas dicas, assim, desses recursos, já vai também abrir. Depois, eu não falei muito sobre a Rapsódia, mas seria legal dar uma olhada, assim, no Sarrazak, na Rapsódia, e entender, porque o circo, ele é um espetáculo que reúne números heterogêneos, né? Então, tem essa coisa da fragmentação que já está ali, né? Então, agora, como que tu elabora essa dramaturgia com elementos díspares, né? É a grande provocação que a gente tem, né? Como é que a gente vai dar sentido a um espetáculo que trabalha com coisas diversas, né? Essa eu acho que é o legal, assim, do nosso desafio do artista contemporâneo. Como falar sobre isso, né? Dentro da linguagem circense. Acho que é isso aí. Então, tá, muito obrigado, Mima, pela tua participação. Acho que a gente tem só ganhos nessa fala e sempre fica, né? A gente, antes da palestra, a gente fala assim, sempre tem muita coisa, parece que a gente não tem, e quando se dá conta de que tem muita coisa. Então, quero agradecer a Mima, quero agradecer quem ficou no chat ali fazendo comentários, perguntas, participações, e convidar todo mundo que está aqui, porque hoje à noite continua FECICO, às 20 horas tem a estreia da Mostra de Circo. São 5 vídeos inéditos, feitos especialmente para o nosso primeiro FECICO. Tem direção da Fernanda Bertoncello Boff, da Carol Martins, do Wagner Ferraz, da Guadalupe Cassal e do Daniel Aires. Então, às 20 horas, ou pelo site do FECICO, fecico.com, ou pelo YouTube, vocês podem acompanhar. E amanhã o FECICO continua, né, que é recém nosso primeiro dia. Então, amanhã tem live no perfil do Instagram com o Lucas Abducci, e o tema é O Futuro é Agora, Malabarismo e Circo na Era Digital. E de noite tem o espetáculo Corpo Bolados, seguido de bate-papo com os integrantes do espetáculo. Então, toda a programação do FECICO está disponível tanto no perfil do Instagram quanto no site.
e a gente espera vocês para as próximas ações do FECICO. Beijo, gente. Até mais. Tchau.